Sejam muito bem-vindos ao canal com as últimas notícias do Flamengo de hoje. Vídeo pós-jogo, Flamengo e Atlético Mineiro com a vitória aí do Flamengo, gol do zagueiro aí, Léo Ortiz. Enfim, foi um ótimo jogo, um jogo bem truncado. Vamos acompanhar aqui, saiu tudo nas mídias, e nos grandes portais. Faço o apelo, enfim, faço o convite a você, se não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui a gente traz todos os conteúdos que saem nas mídias, né, nos canais de comunicação ESPN, Sport TV, enfim. Se inscreva no canal, dê sua curtida e deixa nos comentários o que vocês acham aí dessa vitória do Flamengo e acompanhem o vídeo, né, da repercussão da vitória do Flamengo. Léo Ortiz, e a gente vai falar muito sobre esse jogo aqui. E aí eu fico me perguntando, Calçade, até pensando no jogo de hoje, o Flamengo chegou para ficar, para brigar ali até o final pelo título do Campeonato Brasileiro, ou é cedo para falar isso? Ele não chegou, ele já entra assim, né, no campeonato. Boa noite. Flamengo, mesmo em transformação, e ele está mudando um pouco, até característica de jogo, né? Com a saída do Gerson, o Arrascaeta não está rendendo o que costuma render. Então é um Flamengo que, com a chegada de novos jogadores, logo inseridos no jogo, nas partidas, a gente vai ver um Flamengo assim, com uma característica, talvez, assim, em transformação. Não vou dizer tão diferente, mas é um Flamengo que vem forte com opções, né, uma equipe que tem um lateral direito, Varela, saiu o Wesley, ele contratou o Emerson Royal. Então, na lateral esquerda são 3 jogadores. Mas a primeira chance do jogo foi essa aí do Rony, hein? Até um vacilo do Rossi, né? Então, o Flamengo ele não vem forte, ele é forte e você espera dele exatamente isso, competir pelas primeiras posições e disputar títulos. E é o que ele está fazendo nesse momento, com uma média superior a 2 pontos por jogo, e essa é uma média de quem disputa título. Os 3 primeiros têm 2 ou mais de média por jogo. E com esses números, eles vão disputar o título. O André, nessa noite, um jogo até melhor do que eu esperava. Assim, o Atlético mudando também peças, né? O técnico Cuca. Mas o Atlético encarou, especialmente no primeiro tempo, com boas chances, como a gente está vendo aí nos melhores momentos. Sim, boa noite, Edu. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Eu achei que o Atlético foi melhor que o Flamengo em alguns trechos do primeiro tempo. O jogo mudou muito depois do intervalo. Muito interessante a forma como o Cuca, de início, tentou impedir a melhor saída de bola do Flamengo, porque era claro que havia uma sobra para o Flamengo sair com 4 contra 3. O Cuca entendeu, com seus encaixes individuais, que é uma coisa que ele faz normalmente, que essa era a melhor maneira de segurar o Flamengo e tentar um desarme ou próximo do gol do adversário, ou pegar a defesa do Flamengo numa situação de posicionamento defeituoso, para depois desse desarme criar um lance de perigo. Eu achei que a proposta do Atlético durante trechos do primeiro tempo teve mais sucesso que a proposta do Flamengo. Eu acho que isso é um bom critério para avaliar quem está jogando melhor, independentemente de você gostar disso ou gostar daquilo, não importa. Se você consegue identificar quem está tentando e conseguindo fazer aquilo que se propõe de uma maneira mais perigosa, digamos assim, né? Porque o objetivo de todo mundo é fazer um gol. Esse time é o time que está melhor. O Cuca mudou algumas coisas em termos de marcação, teve jogador que levou cartão, aí ele trocou. E depois do intervalo, o jogo ficou diferente. O jogo ficou mais devagar, ele ficou mais lento, mais truncado. E o Flamengo é um time muito perigoso, porque quando as coisas não estão funcionando coletivamente, e é difícil ver o Flamengo não funcionar coletivamente, e eu atribuo a essa sensação hoje a marcação que o Atlético fez, muito bem feita na maior parte do tempo. São muitas as maneiras que o Flamengo tem de machucar o adversário, seja com um lance individual, hoje não aconteceu, seja com uma jogada de bola aérea. Os zagueiros do Flamengo são atacantes. A gente já pode dizer que os zagueiros são atacantes, se não me engano é o 10º gol de um jogador de defesa. Isso. E tudo bem, zagueiro, efetivamente. Tudo bem, são jogadas aéreas na maior parte dos lances, né? Só que não é aleatório. E os zagueiros do Flamengo são ótimos cabeceadores, eles saltam muito, eles são muito bons na finalização. O gol de hoje é um gol que a bola entra com uma violência difícil da gente ver depois de um cabeceio. E o Flamengo ganha assim, também assim. Então, o Cruzeiro vacilou,
E é uma vacilada forte do Cruzeiro, né? Em casa contra o Ceará, ganhando o jogo. E o Flamengo não bobeia. A gente falava na semana passada que dos postulantes ao título, o Cruzeiro, teoricamente, era quem tinha o desafio mais fácil contra o Ceará em casa, o Vozão numa sequência ruim. Isso às vezes atrapalha, né? Porque eu acho que em termos de mobilização, do jeito que o Cruzeiro vinha, eu sei que a gente está iniciando o programa falando do Flamengo, mas do jeito que o Cruzeiro vinha, a proposta de superar o Ceará em casa realmente não parece um problema muito grande, né? Só que se transformou nisso. E ajudou o Flamengo, que entrou já sabendo que era vencer. Empate já colocaria em primeiro lugar. A vitória melhor ainda, né? E a bola parada tem sido mesmo um ponto fortíssimo do Flamengo. Ô Jailson, a vitória contra o Fluminense veio assim, contra o Bragantino veio assim, agora contra o Atlético. Lembrando que temos na quinta-feira já o reencontro das duas equipes pela Copa do Brasil, né? E até por isso algumas mudanças podem ser explicadas pensando na Copa do Brasil, né? Então, por exemplo, talvez o Luiz Araújo não tenha saído jogando, ou o Natanael, porque os técnicos vão querer preservar para o jogo de quinta-feira. Mas que a gente falava, bola parada do Flamengo não é mole não, hein? Boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite aos companheiros. Boa noite ao fã de esporte. A gente fala, o André lembrou muito bem, Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz, né? O Danilo, se eu não estou enganado até... Não, ele faz o gol contra o Chelsea também, jogada de bola parada. Então são jogadores que realmente... O Léo Pereira também já fez algumas vezes. Então são jogadores que realmente, quando o Flamengo geralmente está com algum tipo de dificuldade para criar as suas jogadas, eles acabam resolvendo na bola parada. O Léo Pereira mesmo, na semana passada agora contra o Bragantino, aquilo ali é uma jogada ensaiada, porque o Léo Pereira está na meia-lua, na hora que vai ter a cobrança da falta, e ele sai correndo, tanto que não teve nem dúvida de que ele estava em posição legal, que já é uma jogada ensaiada. E nessa falta de hoje é a mesma coisa. O Wallace Ian estava com o Pedro ali, eles fingindo um desentendimento com o adversário, e vem o Léo Ortiz e sobe sozinho. E o Luiz Araújo pega bem na bola, né? É aquela batida rápida, né? Não é aquela batida balão. É aquela batida rápida para dentro da área, justamente para conseguir pegar o zagueiro vindo de frente. Aí tendo um bom fundamento, como o André disse também, né? Quase fura a rede ali do Maracanã, impossível o Everson pegar. Mas eu tô com o André no sentido do Atlético Mineiro no primeiro tempo. Eu achei que a armação que o Cuca fez do Galo, num 3-4-3 ali, uma linha de 3 zagueiros, Júnior Alonso saindo mais pelo lado esquerdo, Scarpa à frente dele, pelo lado esquerdo também, não ficando no meio campo, nem pelo lado direito, que é onde ele geralmente joga. Eu acho que funcionou bem. Algumas coisas também diferentes, por exemplo, o Rony sendo o último para justamente ser lançado nas costas da defesa do Flamengo, e o Hulk ficando ali como se fosse um armador, um pouco mais recuado para tentar pegar, provavelmente quando o Rony conseguisse vencer os zagueiros. Esse foi o lance mais doido do jogo. A bola bate no travessão e volta. Os dois primeiros lances, né? As duas bolas na trave. Não, na verdade não foi na trave, foi que o Varela salvou, né? Mas as duas bolas do Galo foram vacilos do Rossi, né? O Rossi começou o jogo um pouco desligado. Mas é isso, um jogo com poucas oportunidades. O Flamengo tentou circular ali, tentou usar o Pedro. O Pedro também pode ser um ponto da nossa discussão hoje. Marcou bastante, mas aí acaba sendo definido com a bola parada e o Flamengo reassume aí, né, a liderança do Brasileiro. É isso. De novo aí a cobrança do Luiz Araújo, o Léo Pereira testando forte. Realmente difícil para o Everson, que foi o herói na classificação contra o Atlético Bucaramanga na Sul-Americana na quinta-feira. Aliás, o motivo para o jogo ser domingo à noite, né? Para ter o intervalo entre as partidas. E a gente falava de duas equipes, até eu lembro que eu conversei com o André Kifuri sobre isso, duas equipes que vinham de problemas, né, de crises, ali aquela história do Runco, que sucedeu do Pedro, o Atlético com os atrasos de salários, as vaias na quinta-feira, especial para o Rony e para o Scarpa, o Jailson estava lá na Arena MRV, acompanhou tudo muito de perto. Mas, assim, me parece, Elton, que essa crise do Atlético vai sendo solucionada, a promessa de pagar os salários até o final dessa semana, e os jogadores conseguiram reagir a essa crise. E o caso Pedro também parece ter ficado para trás, mais uma vez ele sai escalado como titular do Felipe Luiz. As crises tentando ficar de lado, os dois times, e fazendo um jogo legal, como a gente viu. Boa noite. É isso, Edu. Boa noite para você. Me escalaram aqui para não deixar você ficar solto aqui. Eu achei de uma maldade, mas, enfim, eu não concordo com isso. Boa noite, companheiros. Boa noite. Prazer estar com o Jailson pela primeira vez. Vai ter trocadilho aqui também? Não, eu acho que não é o momento, inclusive. Mas eu acho que... Aqui é outra linha.
Aqui é outra língua. Meu Deus do céu. Vamos lá. Eu acho que... Então, eu acho que, olhando para o ponto de vista do Atlético, né, a gente falando de crises, a gente fala que o Flamengo tem microcrise todo dia. Mas quando você interfere no financeiro, essa crise já é muito maior, né? Principalmente para um clube que se colocou nas últimas temporadas para ser um modelo, né, de administração, de gestão, de uma SAF genuinamente brasileira. E a gente sabe que, no fim das contas, defeitos acontecem em associação e SAF brasileiras. E a gente já viu isso acontecer aqui no Brasil. Mas, olhando para esses dois jogos, e você tem razão, né, a gente vê um Atlético ignorando, entre aspas, tudo isso e dentro de campo tentando jogar. Só que é um Atlético que, desde a volta do futebol brasileiro no Mundial, é um time extremamente dependente do Hulk. O Hulk fez gol olímpico, o Hulk fez gol de falta, o Hulk fez gol de pênalti, pênalti em tempo normal, pênalti em cobranças, né, de penalidades, como aconteceu no jogo contra o Bucaramanga. É um time que o ataque não tem funcionado como o potencial dos jogadores mostra pra gente, né? Porque você tem Dudu, você tem e opções do banco de reservas, o Júnior Santos, o meio-campo que consegue, é um meio-campo de chegada também, o Scarpa. A volta do Coelho. A volta do Coelho, que é um bom jogador. Aliás, o lado esquerdo do Atlético deu muito trabalho ao lado direito do Flamengo. Acho que a montagem, inclusive, do time titular do Flamengo, é claro que Felipe Luiz trabalha com diversas alternativas e a gente viu pouco o Atlético jogar com 3 zagueiros. Nos últimos jogos, muitas formações, né, com 4-4-2, 4-1-4-1, como foi o último jogo. Jogou no 4-3-3 contra o Bahia, jogou no 4-5-1 no jogo anterior. Então é um time que tem variado, mas sempre com linha de 4. Esses três homens, né, com o Scarpa aberto de um lado, principalmente, né, fazendo essa função aberto de um lado, o Coelho quase que como um ponta, mas muitas vezes dobrando como um ala também. A montagem do time do Flamengo, que superou essa crise do Pedro, foi muito mais para tentar construir do que abrir a defesa do Atlético, né? Porque você tem o Bruno Henrique de um lado, muitas vezes trocando até de posição, né, com o Arrascaeta caindo mais pelo lado esquerdo. Do lado direito, um cara que não é o titular da posição na ponta direita, que é o Gonzalo Plata, que muitas vezes jogou com falso 9 também. Um ataque muito móvel para tentar abrir essa defesa. Eu achei interessante porque a gente está falando de um Flamengo que tem encontrado soluções para vencer jogos difíceis. Porque a gente sempre fala que a bola parada do Palmeiras é espetacular, mas o Flamengo está construindo um repertório. Mas eu também vejo um Flamengo tentando jogar de uma maneira diferente, de acordo com o adversário, com as peças que tem no banco de reservas. Eu acho que esse ataque muito móvel, por mais que o Pedro fosse o cara um pouco mais fixo, também traz um leque de opções para uma temporada onde o Flamengo tem 3 títulos a disputar. Agora, dá para garantir quem é o titular do Flamengo? Porque, assim, o Felipe Luiz vai mexendo as peças, né? Vai trocando os pontas. O Pedro... Aliás, eu queria saber de vocês a opinião daqui a pouco sobre o Pedro, né? Já a gente vai para o Maracanã também ouvir o Felipe Luiz. Se correspondeu, se não correspondeu. Mas queria falar sobre isso. Como o Felipe Luiz mexe as peças e, às vezes, é até difícil falar o 11 titular, né, Gerson? Não, tem um time titular, sim, só que é porque as peças agora estão mais parelhas. O Plata é reserva. Então, o Plata, hoje, ele é reserva por conta da volta do Pedro, porque ele estava utilizando o Plata e o Bruno Henrique, né, em muitas ocasiões ali na frente. Como o Pedro está de volta, ele tende a botar o Pedro então, essa é a questão. Henrique. E o Pedro é titular, então? Na função de 9 só tem o Pedro. O elenco do Flamengo, para mim, ele coloca o Juninho, mas é outro perfil, mas ele coloca o Juninho por ali também. Mas na função de camisa 9 mesmo, só tem o Pedro no elenco do Flamengo. O Juninho é um cara que faz a função, mas não corresponde. Ele bota o Bruno Henrique ali também, o próprio Plata, como você bem falou, também entra por ali. Mas o Plata é um cara que joga mais na movimentação, joga um pouco mais aberto. O Felipe Luiz, eu sinto que ele vai tentar testar alguns jogadores na função do Gerson, que é a função ali aberta pelo lado direito, que é a função, para mim, que está em aberto ainda, né, nesse time do Flamengo. Então, assim, eu acho que ele vai tentar descobrir um jogador para jogar por ali. O Luiz Araújo pode ser esse cara, até porque o Luiz Araújo estava jogando muito bem. Mas acho que o Felipe Luiz ele vai dosando. Por exemplo, você estava falando de minutagem, hoje ele deu uma segurada no Luiz Araújo em relação ao tempo de jogo.
próximo para mim é o Jorginho. Os últimos 4 jogos, o Jorginho jogou 90 minutos. O Jorginho se apresentou, É isso. treinou, impressionou bem, Não saiu jogou como titular o Mundial, não saiu mais do time e joga todas. Exatamente. E o tempo todo, os 90. Isso. E uma questão em relação a ele era, olha, o futebol brasileiro é diferente, calma aí, né? Ele não está acostumado com jogos intervalados, assim, com pouco tempo de descanso. O Flamengo vai precisar cuidar dele. Eu continuo achando que tudo isso é verdade. Mas acho que pouca gente imaginava que ele ia chegar Engatado. e estrear da forma que estreou, porque assim, ele de fato comanda o Flamengo em campo, né? É uma coisa assim, um jogador que tem uma visão para jogar e uma inteligência para tomar decisão, são habilidades Tem um raras. contra-ataque que ele salva com o carrinho, Isso. que é uma visão de jogo Isso. espetacular. Claro, porque aí é uma questão de posicionamento, né? Ele é um cara que joga, às vezes até bastante recuado, vendo os dois times à sua frente. Então ele é um marechal mesmo, sabe assim, uma coisa de comando. É muito interessante ver, porque ele é muito bom jogador. Eu acho, André, Agora, que... desculpa, tem Copa do Brasil, né? Sim. De novo, contra o Atlético. Viagem para Fortaleza para Contra o enfrentar o Ceará. Atlético. Primeiro sei. jogo de novo no Maracanã, quinta-feira. Ele já sabe o que vai acontecer, Talvez ele já... Luiz. O Felipe já sabe, a gente não. É mais do mesmo que a gente viu hoje. É. Não há motivo do Cuca alterar a forma de jogar. A gente não tá, hoje, se fosse 5-0 ou 1-0, são 3 pontos. Sim. Na Copa do Brasil faz diferença. Claro. E o Galo veio com uma formação para não deixar o Flamengo ter superioridade no setor que ele se organiza bem. E não deixar o Jorginho também administrar o jogo numa posição um pouquinho mais recuada, mas que ele enxerga tudo. Tudo. Mas em relação a ele, Calçade, se ele jogar contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, ele não vai jogar a volta, né? Ou talvez ele não jogue Não com o joga no Ceará. fim de semana. Porque entra no assim, o brasileiro. cara parece que ele tem direto. 20 anos. Eu fui até estar pegando a minutagem, os últimos 90 minutos. Isso aí. Então, acho que o copo meio vazio dele virou meio cheio, porque a temporada dele na Inglaterra não foi de muitos minutos. Sim. Então, acho que isso também ajuda ele a ter um pouco mais E também de tem a tanque cheio, necessidade né? do Flamengo, do próprio Felipe Luiz na posição, né? Porque Sim. perde o Pulgar machucado e o De La Cruz não consegue ter uma sequência também. E a gente não. Aí o clube, não sei se o clube vai divulgar isso, mas tem jogador que tem uma recuperação, mesmo com a idade mais avançada, assim, muito melhor do que às vezes um jovem. Então ele tem essa capacidade de regenerar. Outros têm dificuldade, né? Aparentemente ele está num caminho extraordinário, mas para a Copa do Brasil, eu imagino que o Flamengo hoje assim, a gente pode errar, mas se você tem que tirar o Jorginho, eu tiraria do jogo de hoje, não do jogo da semana que vem, na Copa do Brasil, porque o Brasileirão é longo ainda. E a Copa do Brasil Talvez você não a pode ficar pelo caminho. Talvez a conversa seja para contra o Ceará. Ceará. Exatamente. Agora, se a gente está falando aqui do Jorginho, baita contratação, daqui a pouco a gente vai ver, inclusive, a apresentação do Emerson Royal e do Saul, né? Que já foram apresentados para a nação. Agora, o Arrascaeta ficou devendo, Calçado? Ele não tá jogando o que ele poderia jogar. A gente pode, se quiser atribuir a ausência do Gerson, não deixa de ser um bom motivo para explicar. Mas o Arrascaeta já mostrou que ele tem condição, independentemente do time que está escalado, está no entorno dele, de jogar mais. E eu vejo ele um pouquinho abaixo do que ele pode jogar. Acho que não só hoje, né? Já tem uma sequência. Não, ele já ruim, vem. né? E é um Flamengo, hoje você tinha o Pedro é uma referência para ele. O Plata e o Bruno Henrique com muito movimento, né? Nos dois lados. Você não prendia necessariamente o Bruno ao lado esquerdo, o Plata ao lado direito. Então, assim, a área tinha uma densidade maior, né? Você tinha mais jogadores do Flamengo ali. E o Arrascaeta é um cara de passes decisivos, né? E você não encontra, não consegui ver isso no jogo. E já há algumas partidas isso não vem acontecendo. A gente não pode esquecer lá atrás de problemas físicos. E também o seguinte, cara, esse é um dos problemas e das questões que o Flamengo está tentando resolver na janela, que é um cara para substituir o Arrascaeta. Porque sem o Arrascaeta, e aí? Quem é outro Flamengo, no sentido de que você tem jogadores muito agressivos,
jogadores verticais, caras que vão atacar muito a área, mas o meio de campo não pode perder o controle. E quando ele está em baixa, isso se revela, como foi hoje. Não tenha perdido o controle, mas foi muito chato jogar no meio de campo hoje em função da marcação do Galo. O Cuca foi muito bem. Foi bem. Gabriel Menino, lado esquerdo, além de 3 zagueiros, Gabriel Menino, Scarpa lado esquerdo, Gabriel Menino lado direito. Palmeiras ganhou a Libertadores da América do Flamengo, com o Scarpa jogando onde ele jogou hoje. Isso foi uma da surpresa do Abel para o jogo, para aquela decisão no Uruguai. Então, não é nada estranho o Scarpa jogar na função dele hoje. E é um jogador que consegue também ajudar muito. O meio de campo, Alan Franco e Fausto Vera. O Vera, quando precisava, um passo atrás entre os zagueiros. E o Alan Franco, você pega a movimentação dele, ele é de esquerda, direita e centro. Quer dizer, foi o volante que ficou sendo arrastado o tempo todo para tirar do Flamengo o passe por dentro, tirar a possibilidade do Arrascaeta receber com folga e passar a bola. Tem isso também. E aí, com o lado esquerdo, né, o Coelho e o Rony lá direito. Caras que retornam e marcam também. Então, assim, o Galo teve uma participação coletiva muito boa, que nos leva a crer que pode ser esse Galo, pode ter uma ou outra alteração, mas esse formato para um jogo de mata-mata, em que você tem que eliminar as possibilidades do adversário. E foi só 1-0 numa bola parada. Eu acho que isso dá ao Cuca assim, um caminho e para o time do que fazer em mais um jogo fora de casa no Maracanã contra o Flamengo. Agora, depois da semana de protestos com os bolsos para fora dos jogadores, né? O Rony chegou a pedir a rescisão, depois voltou atrás. Eu acho que o maior símbolo do que o Atlético está passando é o Fausto Vera estava afastado, não jogava desde janeiro. E agora jogou contra o Atlético Bucaramanga, já saiu titular contra o Flamengo. Já virou uma peça importante de novo nas mãos do Cuca. Aparentemente ele desejava ser negociado, existia essa possibilidade. Ele pediu para não atuar, assim aconteceu, mas ele pediu para voltar, de acordo com as informações. Ele solicitou ser considerado novamente. E aí conversou lá com as pessoas, porque né, não é assim, não quero mais, agora eu quero, né? Não deve funcionar assim. Tem que ter uma conversa e tal. Só que o Atlético está num momento muito delicado, né? Justamente em relação à escolha de jogadores por parte da comissão técnica para ir para dentro do campo com a cabeça livre de distrações e conseguir jogar. As pessoas que... O Jailson esteve lá no jogo, no meio de semana, contra o Bucaramanga. As pessoas que foram ao estádio do Atlético Mineiro e vaiaram os jogadores que buscaram seus direitos, ou pelo menos tomaram providências para isso, elas estão prestando um tremendo desserviço, né, ao futebol profissional no Brasil. Já é um padrão difícil de alcançar. As diretorias, os dirigentes que atuam corretamente em relação a uma série de aspectos, entre eles, e talvez principalmente, a remuneração de jogadores. Não tem esse papo, mas eles ganham muito, então não tem problema se ficam 3 meses sem receber. É como se quem ganha muito não precisasse programar a sua vida de acordo com o que recebe. E todo mundo que programa a sua vida de acordo com o que recebe precisa receber, senão alguma coisa vai deixar de acontecer. Então esse nonsense tem que acabar. Se você vai ao estádio e vaia um jogador que ou entrou na justiça para receber o que lhe devem, ou notificou o clube, que significa, estou avisando, hein? Estou aqui trabalhando, mas estou te avisando. De forma extrajudicial, quer dizer, não Exato. Na justiça ainda. Se você fez isso, você está colaborando para dirigentes que contratam e não pagam. Você está levantando pompons igual uma cheerleader para esses caras. É isso que você está fazendo. Fora que os jogadores em campo em aquecimento ou no começo do jogo, sendo vaiados por causa de uma decisão que eles tomaram, tendo um jogo diante deles para resolver uma classificação na Copa Sul-Americana, eles vão atuar bem, mal ou mais ou menos, depois de receber esse tipo de manifestação desse pessoal. Eu achei que eles jogaram mais à vontade hoje do que na quinta-feira. Estou falando do Rony e do Saiu um peso também. Não é por acaso, né? Não é por acaso, mas saiu um peso também depois daquele jogo. Estava lá como
Vocês citaram, o Scarpa e o Rony foram vaiados desde o telão, desde antes do jogo. O Cuca falou sobre isso, né? Que tem que ter muita personalidade. E os mas ele está insistindo, quer dizer, deixando acontecer. A questão do Fausto Vera, por exemplo, o Cuca não tinha mais o que fazer em relação à posição de volante. O Cuca já não tinha mais opção. Tudo bem o Fausto Vera ter se colocado, né, ali à disposição para atuar, mas também, assim, eu não tenho informação, mas eu também não duvido do Cuca ter chegado e vou conversar com ele. Tá aqui mesmo, já voltou a treinar normalmente para ver de atuar, porque não tinha mais o que fazer. O Cuca, ele tentou colocar o Rômulo, ele tentou colocar o Ivan Roman, que é o garoto, dois garotos são zagueiros. Ele improvisou os dois e eles foram muito mal contra o Palmeiras. Na verdade, o Rômulo foi muito mal contra o Palmeiras e o Ivan Roman contra o Bucaramanga não desenvolveu tanto assim. Então o Cuca não tinha o que fazer. Então a escolha dele foi tanto que o Fausto Vera sai de não relacionado para titular no jogo decisivo. E hoje já foi titular também. E teve um susto, né? Daqui a pouco a gente vai falar desse susto que quase que o árbitro marcou o pênalti, né? Aquilo depois ali, foi verdade. Pro VAR, Ramon Abate-Abel. A discussão se deveria ser expulso ou não, porque aí o pênalti virou falta. A gente fala sobre isso já. Agora, o Vinha, que Sim. Já tinha sido... Vinha muito bem já contra o Bragantino. Né? Eu sabia. Não, era uma questão de tempo. Né? Não, mas surpreende a forma física com que ele está jogando, né? Está jogando bem. Agora, eu queria saber de você, Elton. O Pedro titular mais uma vez. Correspondeu? Ele é titular? Porque é o que eu estava falando. Eu acho que o Felipe Luiz gosta de ter opções, a ponto de talvez ele não queira ter um time titular. Então, eu acho de que qualquer essa é a forma, questão. parece que a rixa entre eles, a treta, como se diz hoje em dia, foi resolvida. Né? Eu acho que o Flamengo já ultrapassou essa barreira da discussão de 11 titulares. Porque a gente está falando aqui de Arrascaeta é titular ou não, o Gonçalo Plata é titular ou não. Está chegando o Saul, está chegando o Samuel Lino, a gente nem citou aqui, né? Está chegando também. Falta confirmar, pode ter um Carrascal, enfim. A gente está falando de um elenco de 14, 15, 16 jogadores. A gente citou o sistema defensivo fazendo gols, o Alexandro na sua estreia fez gol também. Você falou do Alexandro, só para não esquecer, porque o Cuca está ganhando a opção do Alexander, né? Do Fluminense, que era do Fluminense. Então, do lado direito, está chegando o Emerson Royal, mas você tem opções ali na lateral direita também. Ok, pode perder um jogador como o Wesley, né? Já perdeu, aliás, um jogador como o Wesley. Vai briga direto o Varela. E aí tem o Varela, que muitas vezes é usado na esquerda, onde tem muita gente jogando por ali, e pode ter o Samuel Lino também. Então, a questão do Pedro ele é um jogador que hoje voltou a ser um jogador para ser utilizado pelo Felipe Luiz. No momento que a gente vai ver na apresentação ali do Emerson Royal e do Saul, para antes do jogo contra o Atlético. Duas ótimas opções. É claro que rumores sempre vão acontecer em janelas de transferências, principalmente se tratando de um clube que tem muito dinheiro, mas falou essa semana, por exemplo, que o Flamengo estava de olho no Beltrán, um jogador que está no futebol italiano e que pode ser também ali um atacante, né? Ele é um meio atacante, ele joga como um falso 9 muitas vezes, mas pode jogar como referência também. Então, o próprio Boto, em outras oportunidades, indiretamente, falou da necessidade de ter um cara ali como referência, mesmo tendo o Pedro no elenco e com essa polêmica toda, né, de vai embora ou não vai, vamos colocar uma multa aqui de 15 milhões de euros. Eu não vejo o Pedro hoje como titular, ele está titular do Flamengo, assim como muitos desses jogadores estão como titulares do Flamengo, porque eu acho que já passou essa discussão, você tem 16, 17 jogadores que tranquilamente podem fazer o Flamengo funcionar da maneira que o Felipe Luiz gosta que um time funcione. E não duvido muito da gente ver na quinta-feira a estrutura dessa equipe que vimos contra o Atlético, uma equipe totalmente diferente contra o Ceará, e mesmo assim sendo uma equipe muito forte, né, enfrentando o Ceará no Castelão. O Emerson Royal e o Saul chegam com status de titular? Acho que tem tudo para jogar. O Saul pode jogar como segundo volante. Você pode ter Jorginho e Saul. Pode ter. O Saul não é o Gerson, não é a Arrascaeta. É legal olhar para o Saul do Atlético de Madrid, não o Sevilha. No Atlético de Madrid é uma escola que tem tudo a ver, escola do Simeone, que o Felipe Luiz aprendeu, tenta retirar muita coisa. É uma escola que o Saul conhece. Então, assim, a adaptação dele não deve ser difícil.
deve ser facilitada E ele pelo parece ambiente. empolgado, né? E eu acho que um cara que pode jogar tranquilamente no meio de campo do Flamengo, o Emerson Royal também, no lateral. O Saul falou que teve muitas outras propostas, inclusive para ganhar mais dinheiro e preferiu Só que o Flamengo. para ganhar a Libertadores da América, certamente foi a única. Muito bem, Felipe Luiz falando. Vamos ao vivo para o Maracanã depois da vitória do líder Flamengo contra o Atlético Mineiro. Do Rodrigo Caio tem o dedo nisso. Bom, bola parada é uma das fases do jogo, damos a importância que ela merece, né, porque jogos bloqueados muitas vezes são desbloqueados na bola parada e acreditamos que a chegada do Rodrigo Caio junto com toda a comissão tenha com certeza influenciado muito nessa potência, né? E agora os próprios jogadores acreditam e estão se sentindo poderosos outra vez na bola parada, e isso é importante, que eles gostem, que eles sintam o gosto por isso e que vejam sempre que resolve jogos. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Nesse primeiro contato que você já teve com o Royal e com o Saul, você já tem mais ou menos uma projeção de quando eles vão estar à disposição? E rapidinho sobre o Saul, qual posição que você imagina que ele encaixe melhor no time? Mais pela direita, pela esquerda, centralizado? Bom, falei com os dois. O Saul está sem jogar desde maio, se não me engano, mas vinha treinando, né? Não vinha treinando com a equipe, vinha treinando sem bola, no caso, só condicionando. Então ele está condicionado, mas ainda precisa de mais tempo, mais treinos, e o Emerson vinha fazendo a pré-temporada junto com a equipe, né? Então pode ser que a gente possa contar com ele aí um pouco antes, mas eu acredito que sejam os dois rápido, porque estão muito em forma, são jovens e tem essa memória muscular que é importante. Sobre a posição do Saul, vejo ele em todas as posições do meio campo e é um cara que vai somar muita qualidade pra gente, competitividade, é um cara super competitivo. Tem muita chegada na área, tem gol, cabeceia muito bem, além da qualidade técnica individual que é o que fez ele fazer a carreira que ele fez. Então, estamos muito felizes de poder contar com ele aqui. Felipe, boa noite aqui embaixo. Aonde? Ah, tá, tudo bem. Fernando Silva, pouco tempo você deu uma declaração sobre o Matheus Cunha, que ele seria o goleiro da Copa do Brasil. A gente sabe que ele tem um pré-contrato assinado com o Cruzeiro, já vai o primeiro jogo da Copa do Brasil quinta-feira. Queria saber se vai manter os seus planos de botar ele para atuar na Copa do Brasil, ou se você tem outros planos para ele. Obrigado. Não, eu falei que ele ia jogar contra o Botafogo da Paraíba. Não falei que ele ia ser o goleiro das Copas, né? Falei que ele ia jogar contra o Botafogo. Ainda não decidimos a equipe, mas é uma possibilidade que ele possa jogar, ou também uma possibilidade que o Rossi continue. Isso a gente vai decidir ainda essa semana. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Eu queria saber como é que está a situação do Nico de la Cruz, né? Ele foi liberado esse final de semana para viajar, ficar lá com a família dele, mas queria entender o que aconteceu exatamente, como é que ele está clinicamente e quais são os seus planos assim para ele. Quando você acha que ele vai estar à disposição? Porque a gente vê no meio-campo, né, tem a questão do Alan, que também teve que fazer um controle de carga, a gente vê o Jorginho também jogando direto 90 minutos, então em determinado momento a gente acredita que você vai precisar do Nico. Bom, o Nico é um jogador agora que está no departamento médico, então quem define os horários e as folgas é o departamento médico, né? Uma pergunta para eles, também o prazo é uma pergunta para o Dr. Sasaki. E do meu caso, da minha parte com o Nico, a única coisa que eu posso dizer é que um jogador extraordinário nos ajudou muito até essa lesão pré-mundial. E até por isso que eu sou super agradecido a ele, porque era um momento onde a gente estava muito delicado, né, da nossa equipe de baixas. Tínhamos uma lesão do Eric, uma lesão do Alan, uma expulsão do Gerson, na qual tínhamos o Everton Araújo e ia ter que improvisar o Varela. E conversei com ele, ele estava realmente no limite e ele foi, né, no sacrifício aquele jogo e acabou tendo essa lesão. Então, é um cara que sempre que pode dar tudo o que tem pela equipe, e um jogador que se sacrifica, que coloca o próprio corpo a serviço da equipe. Ele vai ter a minha proteção, vai ter o meu carinho sempre. Estou
contando os dias para que ele possa voltar, porque ele é muito importante para a gente. Felipe, aqui, Rodrigo Ramos, eu queria falar aqui do jogo coletivo do Flamengo, tendo em vista que o Flamengo hoje é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, a melhor defesa, porém os defensores foram os jogadores que deram as vitórias ao Flamengo. Para você, quão é importante esse jogo coletivo do Flamengo, tendo em vista que os atacantes fazem gol, os zagueiros fazem gol, todos se ajudam mutuamente? Eu não vejo o futebol de outra forma, senão em coletivo, né? Eu sei que muitos esperam que só os atacantes façam gols, ou que... Claro que eu quero ter o artilheiro, eu quero ter os jogadores à frente sempre fazendo gols, mas cada um deles é uma peça da engrenagem, cumprem funções sempre por e para a equipe, né? Isso é sempre em função do que a equipe precisa. E hoje foi o Léo Ortiz que fez o gol, outro dia será outros jogadores. O importante é isso, que a equipe vença, e quando a equipe vence estão todos felizes, todos comemorando, e aí o reconhecimento individual ele vem do mesmo jeito, mesmo que os atacantes não tenham feito gols, né? Mas eu acredito sempre que vai chegar, e a hora dos atacantes de fazer gols também vai vir. Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do Disflá. Foi citado aqui já os gols de bola parada, né? E dos últimos 4 gols do Flamengo, 3 foram de bola parada. O Flamengo está tendo um pouco mais de dificuldade de criar com a bola no chão, apesar da posse de bola grande. Você vê isso também, e como solucionar essa questão? Obrigado. Bom, como eu falei na outra pergunta, a bola parada ela é uma fase do jogo, né? Então é uma forma de criar. Se você tem 8 escanteios, você tem 8 cruzamentos na área de forma perigosa, com jogadores importantes e determinantes na parte da fase da bola parada. Então é uma das fases, né? Claro que os últimos adversários aí tirando o Santos, o Bragantino também, mas são adversários que tentaram se fechar um pouco, se fechar mais. Hoje foi muito difícil, né? O jeito que o Atlético jogou. E isso, claro, os jogadores sabem que são 90 minutos, que temos que ter paciência, temos que defender bem, e no final das contas o gol pode chegar de várias formas, e aí chegou, e o importante é a vitória. Claro que temos muito a evoluir, melhorar na criação, mas como eu falei, a bola parada tem uma importância muito grande. Não podemos achar que só porque foi de bola parada o time não cria, senão criou muito para gerar todos esses escanteios. Felipe, boa noite. Gabriel Reis, canal Pará Rubro Negro. Cara, eu não tenho como não falar disso. O Bruno Henrique estava muito chateado no campo, falando que o Ramon Abate-Abel chamou ele e o Hulk e falou: ou é pênalti e amarelo, ou é falta, vermelho, ele vai no VAR, volta, dá um amarelo. Vimos todos vocês muito chateados. Sei que você não gosta de falar de arbitragem, mas é uma situação que mexia diretamente com liderança de campeonato, um momento que você está com vários jogadores lesionados e que sabem, né, tem a necessidade de tentar abrir, e o Flamengo conseguiu abrir, né? Mas eu queria a sua opinião sobre o que aconteceu, e principalmente pelo caso do Bruno Henrique, que, vivendo a situação que está vivendo, acabou se expondo, né, e criticando, né, a arbitragem, criticando o posicionamento do Ramon Abate-Abel. Melhor não falar. Eu gosto muito do Ramon, é catarinense, e prefiro continuar na minha linha de não falar da arbitragem, porque melhor assim. Vamos deixar assim. Desculpa. Felipe, aqui, à sua direita aqui no cantinho. Está bem, Gustavo. O Felipe, existe hoje um clamor do torcedor do Flamengo, hashtag no Twitter, pela volta do Paquetá. Com os reforços que o Flamengo já conseguiu fazer até aqui, o Paquetá teria espaço no teu time ainda? Primeiro que ele não é um jogador nosso, né? Então é de um clube da Premier League, um dos melhores aí, clubes da Europa. Temos que respeitá-lo, né? Mas o Paquetá tem uma história muito grande aqui, tem um carinho do torcedor, e não tem nenhuma dúvida que o Paquetá tem lugar em qualquer time do mundo. Sempre se acha um lugar para jogadores com essa qualidade. Felipe, boa noite. Queria te perguntar sobre 2 situações do jogo, se alguma delas te surpreendeu. A primeira, não que o Atlético fizesse encaixe individual, que isso já é
habitual, mas a forma como esses encaixes foram divididos, assim, que o Fausto Vera fosse quem encaixasse no Plata, que o Coelho saísse da esquerda e fosse dentro junto com o Hulk e Rony para fazer tipo um 3 contra 4 na saída do Flamengo de zagueiros e volantes, se isso foi um fator que de alguma maneira dificultou um pouco o jogo a progredir, e o segundo, que esses encaixes individuais se mantivessem mesmo quando o Atlético defendia muito baixo, muito perto da área dele. Quanto foi difícil entrar numa defesa com esse tipo de perseguição o tempo todo? Pro treinador sempre é diferente, né? Dar soluções quando existem essas perseguições, esses encaixes individuais. Tínhamos um plano, os jogadores que encaixavam, como você falou, mudou, mas não significava nada porque contávamos que os nossos jogadores de ataque estariam com esses encaixes. Portanto, o que sim aconteceu, que nosso time foi mais vertical do que gostaríamos, não estava tão fino com a bola, e principalmente no começo do jogo, em algumas passagens dos nossos laterais e alguns passes verticais que não era o indicado naquele momento, principalmente com essa defesa homem a homem lá atrás, né? Então geraram contra-ataques. Então nesse momento também optei por não subir tanto com os laterais, porque eles estavam aproveitando muito as subidas dos nossos laterais e o contra-ataque deles com o Rony, Coelho e Hulk, claro que é letal. Então optamos por isso, e as outras vantagens que sabíamos que poderíamos ter não foi aproveitada. Talvez gerou um pouco de ansiedade nos nossos jogadores, mas é uma coisa que podemos corrigir, né? E principalmente o que podemos melhorar enquanto esses encaixes são os ataques ao espaço, que com certeza teremos dias agora para poder treinar e preparar melhor. Tá aí o técnico líder do Campeonato Brasileiro, Felipe Luiz. Bom, meus queridos, é isso aí. Vitória do Flamengo 1-0, gol do Léo Ortiz. Jogo, assim, jogo difícil. Foi um jogo bem truncado. O segundo tempo foi muito bom. Com a entrada aí do Alacian e do Luiz Araújo, foi assim, deu uma dinâmica boa pro time no segundo tempo. No primeiro tempo, o Arrascaeta ficou bem preso, né? Então não teve uma dinâmica boa, tanto a Arrascaeta como alguns jogadores, enfim, não renderam. Uma ótima vitória, ficou a derrota do Cruzeiro, o Flamengo conseguiu aí se desdobrar, sair um pouco mais para frente, isso é muito bom, desgarrar aí, enfim, agora é só o Palmeiras. Seria melhor ainda se o Palmeiras tivesse perdido, enfim, mas faz parte do jogo. Faço o convite novamente, se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Dê sua curtida aí, deixe o comentário o que vocês acharam da vitória do Flamengo nessa noite. Enfim, acompanha aí que a gente vai continuar acompanhando, né, sobre os principais portais de notícia.